Bem, já iniciamos a gravação. Nós queremos, então, dar uma boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco na primeira webinar, né, desta nova etapa de 2016. Dizer que é um prazer estarmos aqui mais uma vez à frente desse projeto, que a gente sabe que, apesar dos desafios, tem contribuído com a formação continuada de muitos professores e professoras e de colegas de outras áreas também. A primeira etapa de 2016 do projeto Web Educação Sexual, como vocês já devem ter visto aqui pelo site e recebido também os e-mails, tem como tema central ética e sexualidades. E essa webinar, a primeira webinar, que é da responsabilidade da professora Marisalva Fávero, do Instituto Universitário da Maia, que vai falar então sobre o trote, trote ou praxe acadêmica. E depois então elas irão explicar, não é, sobre o tema. Da minha parte, o que eu gostaria de convidar, de dizer é que ao final de cada webinar, nós disponibilizamos um formulário de avaliação para quem está agora, hoje, pela primeira vez aqui ao vivo conosco, ou quem depois, né, depois irá assistir a gravação pela primeira vez, saiba que pode, no final desta etapa do projeto, receber um certificado de 20 horas de formação continuada, mas para isso, deverá responder ao final de cada etapa os formulários que são disponibilizados na página do site. Por enquanto ainda não está, porque ainda não acabou essa primeira webinar. Eu penso que é isso, não é? Passo então a palavra para a professora Marisalva e fecho aqui a minha imagem e deixo só de vocês para não ficar muita gente aqui poluindo a tela, ok? Uma boa noite para nós todos. Boa noite, professora Dilma, obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde aos que estão assistindo em direto e aos que irão assistir por gravações. Eu quero cumprimentar as minhas colegas e parceiras, né, a professora Dilma, que é a coordenadora, e que estão no apoio técnico-pedagógico, digamos assim, que estão nos bastidores, nos apoiando, né, nesta webinar. Dou as boas-vindas, então, a todos os participantes a esta primeira webinar da primeira etapa deste ano de 2016 do projeto Web Educação Sexual, que, como vimos, então, abordará as questões da ética e das sexualidades, e hoje nós vamos falar sobre a praxe acadêmica, como se diz em Portugal, ou trote universitário, fazendo algumas reflexões sobre a ética ou a ausência dela, como viram no título, nos rituais de acolhimento, então, dos estudantes e das estudantes universitárias. Eu quero saudar a nossa convidada, a Sofia Correia Pinto. É com imenso prazer que eu estou aqui neste contexto com a Sofia, que foi minha aluna desde o segundo ano e que abraçou esse projeto de investigação especificamente sobre a violência na praxe, que era um projeto que existia sob minha coordenação que existe sob a minha coordenação desde 2010, mas que era já houve uma tese de mestrado e tentávamos avançar com o projeto e não andava. E a Sofia veio, abraçou comigo esse projeto, fez uma investigação de muito valor, com muita seriedade, com uma metodologia bastante adequada e que já resultou numa série de divulgações, de apresentações em congressos e num artigo que foi publicado numa muito boa revista norte-americana no final do ano passado. Bom, a Sofia é psicóloga no Lar da Santa Cruz, é licenciada em Psicologia e mestre em Psicologia da Justiça no Instituto Universitário da Maia, aqui em Portugal. Frequentou vários cursos na área da Psicologia da Justiça e Forense, né? A Sofia é uma destas bebedoras de informação, está sempre se atualizando. E uma curiosidade, assim, na rubrica As Escolhas de Sofia, onde ela faz um comentário sobre filmes, todos nestas áreas também mais da psicologia, no site Cinema Sétima Arte, desde fevereiro de 2014. Bom, eu começaria por pedir a Sofia que nos contasse resumidamente, que desse o seu olá e dissesse o que quisesse na apresentação,
mas que nos contasse resumidamente como é a praxe, o que é isso, não é? Da praxe acadêmica. Nós, este ano, decidimos que íamos estar, nesta etapa, que íamos estar menos pessoas em contexto, por isso não trouxemos uma pessoa do Brasil para também falar do Brasil, embora qualquer pessoa que esteja aqui na audiência pode participar. Mas então, como tem a ver com rituais de acolhimento dos alunos na entrada do ensino superior, mas com as suas especificidades. A praxe acadêmica em Portugal tem umas características bastante diferentes, né, do trote universitário brasileiro. Sem contar que o trote atualmente é bem diferente do trote que eu sofri quando fui aluna no Brasil. E hoje acompanho, até acompanho mais esse ritual português, né, nesses 25 anos que estou aqui. Então, que nos contasse, Sofia, como é que se caracteriza, para que então os ouvintes do Brasil pudessem entender. E que depois nos apresentasse alguns dados do estudo que nós realizamos aqui em Portugal. E eu queria dizer que depois disso, dessa pequena apresentação, nós vamos fazer um debate, eu e a Sofia, eu vou colocar algumas questões, nós vamos estar aqui as duas em debate, e vocês que estão na audiência podem também pedir a palavra e podem ir colocando os vossos comentários e as vossas perguntas. Nós vamos tentar que não passe de 40 minutos, tá bem? Esta webinar não passará de 40 minutos. Vamos lá, então, Sofia, bem-vinda e obrigada. Obrigada. Sofia, Eu é que agradeço. Sofia, quando precisar que eu passe o apresentador, me avisa, tá bem? Sim, obrigada, professora Dilma. Eu é que agradeço, obrigada eu por tudo, pela oportunidade. A praxe tem vindo a sofrer grandes modificações ao longo dos tempos, não é? Ela tem grande tradição aqui em Portugal. No Brasil, lá está, eu não conheço, sei que é o trote, não é? Que está relacionado exatamente com esta palavra, o trote, tem a ver com o domesticar do animal, do cavalo, e, portanto, está associado também ao domesticar dos novos alunos, é isso que, portanto, é por isso que se chama o trote. Aqui em Portugal, a praxe académica é praxe porque acaba por ser uma prática, mas é muito antiga e já tem sofrido várias alterações ao longo do tempo. Basicamente é um ritual, não é? Um ritual antigo, no qual os alunos mais antigos, mais velhos, fazem vários jogos, fazem várias... implicam várias tradições aos novos, aos recém-chegados, mais ou menos agradáveis, pronto. E daí nós termos estudado a violência nesse contexto, não é? Pronto, não sei, se calhar a professora Dilma passava-me então o apresentador para eu poder passar. Tá bom, já estou providenciando aqui, está bem? Deixa eu só colocar aqui, já vou passar, Sofia, só um minutinho. Ok. Pronto, já está, Sofia. Ok, vamos lá ver se eu consigo fazer isto direitinho. Já está. Portanto, estão a ver o prezi direitinho, certo? Sim. Deixa-me ver se eu ponho isto direitinho. Assim? Conseguem ver? Está Sim. ótimo. Eu consigo, mas eu não sei se eu estou numa sala diferente, mas está muito bem. Pronto, ok. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui o que os assistentes dizem e qualquer coisa eu informo. Pode ficar tranquila, tá, Sofia? Ok, obrigada. Eu queria tentar era esconder isto. Era isto que eu queria fazer. Portanto, como eu estava a dizer,
tradição bastante antiga, que tem um papel muito relevante para os alunos, principalmente aqueles que começam e que entram de novo na universidade, no ensino superior, porque acaba por ser a única forma de recepção, a primeira. Portanto, eles entram e é a forma de os receber. Não há outras formas, ou há muito poucas formas de os receber, e a praxe acaba por ser a forma de os receber. De os integrar na universidade. E é por isso uma realidade também um bocadinho clandestina, não é? Um pouco estudada, e por isso é que nós quisemos também ir um bocadinho estudar esta realidade de um ponto de vista um bocadinho mais científico. No entanto, é necessário compreendê-la não só de um ponto de vista de fora, mas também de dentro, não é? Senão acabamos por tomar ilações sem a compreender verdadeiramente. Apesar disso, é sempre um movimento um bocadinho controverso, porque tem andado sempre envolto em polémicas e marcado por episódios de violência, não é? Que acabam por vir para os mídias, para as revistas, para os jornais, para a televisão, porque são esses os episódios que acabam por ser mais falados. E então, a praxe acaba aqui em Portugal é exatamente caracterizada por estes rituais dos alunos mais antigos, os aqui chamados doutores e veteranos, que impõem aos novos alunos, aqui chamados os caloeiros, eu sei que no Brasil são os calouros, não é? Que têm o propósito de os integrar e construir uma identidade singular, ou seja, só é comum àqueles alunos. Portanto, o objetivo não é serem violentos, o objetivo não é eles serem um grupo, quase um clã, mas depois acaba por surgir aqui, acabam por surgir outros como é que eu ia dizer, outros caráteres que não deviam existir, porque lá está, existe a violência que acaba por estar banalizada. Porquê? Porque há uma hierarquia, exatamente, que permite na praxe, há uma hierarquia que permite que uns tenham poder em relação a outros, não é? Neste teatro, e que faz com que a relação se banalize. Portanto, já não é violento porque ele é mais poderoso que eu, e na verdade não é. Além disso, nós observarmos o mote da praxe, eu não sei se no Brasil isto existe, mas aqui em Portugal há este mote, esta frase característica da praxe, que é dura praxis, sed praxis, que significa a praxe é dura, mas é a praxe, que basicamente quer dizer que a praxe já tem custos e, portanto, quem entra para a praxe já sabe que vai ter que ter determinados custos, vai ter que acarretar com determinadas coisas, basicamente é isso. Além disso, a praxe procura, nos pensamentos socioculturais vigentes, as armas da degradação dos novos elementos, ou seja, utiliza os pensamentos, os preconceitos homofóbicos, os pensamentos xenófobos, machistas, as formas de ridicularizar os novos alunos, não é? E principalmente o sexo, não é? E a sexualidade são armas muito poderosas porque acabam por ser facilmente, por tornar as pessoas facilmente vulneráveis, não é? Acabam por é uma forma de facilmente provocar vergonha e então acabam por ser muito fáceis de utilizar para ridicularizar as pessoas, os novos alunos e as novas alunas, os novos membros do grupo. Na nossa investigação, de uma forma geral, o objetivo foi compreender o fenómeno da praxe em Portugal, analisando a violência neste contexto, não é? Nós utilizamos um questionário que pusemos online e que permitiu
compararmos o período em que a pessoa praxou e o período em que a pessoa foi praxada. E depois dividimos-lo em 3 dimensões. Portanto, as pessoas podiam partilhar as suas experiências relativamente à praxe, as suas opiniões e as experiências de violência. E depois dividimos isso também em 3 escalas que se dividiam em 3 subescalas que dividiam as 4, peço desculpa, os 4 tipos de violência. A nossa população foram então as pessoas que frequentavam ou frequentaram a praxe académica no ensino superior em Portugal e então a amostra que nós recolhemos era de 586 participantes, a maioria era do sexo feminino e eram idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos. E o ensino público e privado era muito próximo, portanto não houve assim grandes diferenças. Como resultados, tivemos resultados muito interessantes porque a maioria das pessoas participam na praxe para se integrar, exatamente com o motivo de se integrar na faculdade. E lá está, porque não existem outras alternativas. E, portanto, quando chegam à praxe, quando chegam à faculdade, sentem que não têm outra forma é um ambiente estranho, uma coisa nova. E, portanto, a praxe oferece-lhes uma forma de conhecerem as pessoas, de conhecerem aquele ambiente novo e de pertencerem ao grupo. E, curiosamente, 90% da nossa amostra afirma ter gostado de ser praxado. Ao mesmo tempo, quando nós perguntamos às pessoas se acha que existe violência na praxe, as pessoas dizem-nos, a maior parte, que depende de quem está a praxar, mas com uma tendência para acharem que não, que não existe. No entanto, os nossos resultados não mostram isso. Mostram que a maior parte das pessoas sofreu pelo menos de um tipo de violência e de alguma vez sofreu de violência na praxe, principalmente de violência verbal, que é aquela que tem mais expressividade, mas também a violência sexual tem aqui alguma expressividade. Aqui é importante nós referirmos que aquilo que as pessoas mais caracterizaram foi que foram forçadas a andar de mãos dadas ou abraçadas ou a tirar algumas roupas. E é importante nós ressalvarmos que na praxe forçar a andar de mãos dadas muitas vezes é utilizado para a deslocação. As pessoas é pedido aos caloiros que deem as mãos para se deslocarem em massa. Se isto é violento ou não, é pedido de uma forma violenta ou não, se é agradável ou não, nós não vamos saber, não é? Não conseguimos perceber se foi ou não aqui neste estudo. Bem como o facto das roupas, por exemplo, muitas vezes é pedido aos caloiros para inverterem as roupas para elas não se sujarem. A intenção é boa, não é? Mas não sabemos aqui, neste estudo não conseguimos perceber se isto foi ou não de uma forma violenta ou não. No entanto, no caso da violência assistida, na violência testemunhada, os dados já são mais curiosos. A percentagem ainda é maior, principalmente na violência verbal, mais uma vez, mas também no caso da violência psicológica e também na violência sexual. E neste caso já temos casos e temos relatos, neste caso, de situações em que as pessoas afirmam ter testemunhado que em praxe viram alguém ou testemunharam alguém de ter sido forçado a carícias, beijos, tentativas de sexo oral e, portanto, estes casos são mais graves e são mais... portanto, não dá para nós estarmos aqui
a desculpar como desculpamos o outro caso, não é? Portanto, no caso da violência perpetrada, perceber. Não, partindo da certeza, e os dados do nosso estudo vêm confirmar que a praxe é um contexto de violência também sexual, pode-se dizer que há muitas atividades praxistas que são sexualizadas, excessivas e obscenas? Eu acho que as universidades não podem deixar de fechar os olhos e dizer, não estou a ver, não quero ver. Têm que fazer o contrário, têm que acolher e dizer, não, venham para aqui, nós queremos saber o que é que vocês estão a fazer, queremos que participem aqui, eu quero ver, porque assim também podem punir aqueles que fazem mal e gratificar aqueles que fazem bem. E, portanto, podem brincar às praxes aqui, eu deixo que vocês brinquem aqui. E assim tem um sítio, um contexto. Não é? Porque o problema o problema são aqueles outras atividades aqui e no Brasil também, que envolve o consumo de álcool, em que já há todo um negócio por trás, não é? O Rally das Tascas, todos esses eventos de praxe que são fora do controle. Aqui eu vejo deliberadamente que eles têm feito muitas coisas assim, ó, para solidária, todo né? pintado de ovo na cara, porque, né, todo pintado como a gente sempre fez, no meu tempo também era assim, né? Pintava e jogava ovo e farinha e tal, mas vão para as sinaleiras pedir dinheiro, arrecadar dinheiro para depois ajudar uma entidade, né, filantrópica, né, vão fazer trabalhos de filantropia. Tem muitos trotes aqui que têm se encaminhado para esse lado, assim. Né? Fazer coisas positivas, exatamente. Eu também acho que isso é que é o ideal, é puxar para o lado positivo. Mas as universidades têm que ter uma voz nisso. Senão, Aí uma boa pergunta é essa, né? Qual é o papel das universidades na praxe, né? O que as universidades têm feito? Né? As universidades têm feito, não queremos saber, longe, não é? É proibido, agora não podem ter aqui, não é? Pronto, nós não concordamos, está proibido qualquer ato violento, me enviam um comunicado, né? Ou então proíbem de fazer praxes nos espaços, não é? Dentro da universidade, dentro da cidade, ou das cidades e dos espaços universitários. Só que isto é praxe académica dos estudantes universitários, não é praxe académica dos não sei quem. Como tu dizes, é. Por isso... Depois quero ver. Outra pergunta. Tá. Eu fui buscar isso num comentário daquele que esteve conosco na Rádio Renascença. No direito em Portugal, quem propicia que uma pessoa seja colocada em perigo na saúde, na sua integridade física e psicológica e tem o dever de proteger o outro, é responsabilizado. Como responsabilizar quem praxa, ou seja, quem aplica as práticas, não é? E que são práticas de violência ou até xenófobas, mesmo contra alguém que esteja, em relação a alguém que esteja lá. Porque depois há aqueles cânticos e não sei o quê, isso é mais complicado. Mas isso é outra coisa que nós temos que pensar, não é? Como responsabilizar quem pratica esses atos, né? E eu acho que isso tem que ser os próprios alunos e os próprios praxistas que gostam da praxe e que querem que a praxe continue e que não querem que a praxe seja mal vista
e que seja sempre com a conotação negativa e que seja destruída e seja proibida e que seja, ai, a praxe é violenta e não sei o quê. E que toda a gente tenha medo da praxe, que os calores chegam lá e já não querem participar porque depois a praxe vai morrer, já não tem piada nenhuma. Tem que ser as próprias pessoas que gostam da praxe a punir isso. E a denunciar, não é? A denunciar, porque assim, quem é vítima não denuncia, nós já sabemos disso, né? Quem é vítima raramente denuncia, por estar desprotegida. Quem tem que proteger é quem gosta da praxe, quem quer que a praxe continue a existir como um ambiente de integração e acolhimento, né? E acho que eu aí achava que também retirando esse teor acho de utilização excessiva da sexualidade, da brincadeira da sexualidade que descamba para a desigualdade de gênero, para a ofensa não é, às mulheres, para a ofensa aos homossexuais ou aos não heterossexuais, não é? E até um uso vulgar da sexualidade positiva, né? Usando as expressões e os comportamentos de uma forma bizarra quase, não é? Nos cânticos. Sim, eu acho que não é só a brincadeira positiva, tem que preservar a praxe que tem exatamente o propósito da integração e o propósito do teatro positivo e lá está, a praxe positiva, não é a praxe negativa e aquilo que as pessoas depois andam sempre a criticar, que é para isso que serve a praxe, para andarem todos a maltratarem-se e a chegar, e os casos que chegam aos jornais ofenderem-se da violência extrema, exatamente. Portanto, pois tem que partir de dentro. Vamos lá ver. Uma outra coisa que eu pus aí. Há intenção deliberada de magoar ou é uma legitimação de poder? Um poder que é conferido ao outro, que na realidade é um igual, mas no ritual é hierarquicamente superior. Ou seja, as pessoas vão lá e dizem assim, hoje eu vou dar pancada, hoje eu vou pôr lá aquele, não é, vou pôr gasolina lá para eles verem o que dói, para eles sentirem a pele queimar e não sei o quê. Ou é uma coisa tão natural, não é? Uma legitimação de poder que é conferido ao outro, não é? É conferido aos praxistas e os que são praxados, os calouros se submetem e é uma violência que é legitimada. É assim, é assim, não é? Depois, que pena, há umas coisas que correm mal, não é? O que é que tu pensas disso? A ideia não é essa, a ideia é integrar, não é? A ideia principal é, vamos brincar à praxe, é integrar as pessoas, é criar aquela identidade de que somos todos iguais e depois de passarem as provas, depois de passarem a parte de serem calores, passarem a ser como eles, não é? Fazerem parte da outra parte da família. O problema é um ritual de passagem, é um ritual de passagem. O problema é quando este poder simbólico, não é? Passa os limites e as pessoas esquecem, tanto uns como outros, que estão no teatro, não é? E estão no jogo. E se esquecem, para lá, eu posso dizer que não é? Eu posso parar esta brincadeira, eu posso parar este ritual. Esta pessoa não é superior a mim, esta pessoa é superior a mim no jogo. Eu tenho o direito de parar isto. E se eu parar isto, eu não vou ter nenhuma retaliação, não é? Direta. Pois, muito boa, Sofia, muito boa. Vou ter neste contexto, mas posso também ir pedir ajuda a outra pessoa, se calhar até superior a ela. Não é? É uma questão das pessoas se informarem, se as pessoas se quererem e saberem a quem pedir ajuda, porque o grupo é grande, não é? E pronto, e é assim. Nesse contexto, né, de praxe e trote, como é que nós podemos responder às inquietações levantadas pelo nosso convidado na fala de abertura desta segunda etapa, o professor Alexandre Bahia? Está muito difícil de ouvir, mas que deixou-nos muitas mensagens, que é como é que nós podemos implementar as práticas universitárias para promover ambientes livres de opressão, homofobia, transfobia e relações assimétricas entre homens e mulheres,
questões que envolvem violência e relacionamento, seja no namoro, nas relações familiares e afetivas. Como é que as práticas universitárias vão proporcionar esses ambientes, então, não xenófobos, não fóbicos, não transfóbicos, homofóbicos e simétricos e assimétricos entre homens e mulheres? Então, das duas, uma, ou a praxe torna isso, ou surgem alternativas à praxe, que não têm surgido, e por isso é que as pessoas acabam por participar na praxe, porque também não têm como se integrar se não existir a praxe, não é? Para isso tem que surgir alternativas, tem que surgir grupos, tem que surgir uma espécie de um tutor que apresente a faculdade, que apresente como é que funciona a faculdade, como é que funciona aquela cidade, como é que funciona o campus, como é que funcionam as pessoas, ou então a praxe tem que se tornar isso. E só se pode tornar isso se as pessoas e se o grupo funcionar assim. Mas lá está, para isso tem que existir a ética. Tem que não ser só normas e regras daquele grupo, tem que as pessoas também ter essa ética. Não é? E tem que partir de dentro, tem que ser uns a exigir isso aos outros. Mas talvez fosse um bom momento, um bom espaço, né? Este contato tão intenso, com o grupo, podia ser precisamente um espaço onde fosse promovido, né? Este respeito pelo outro, onde eles a mensagem que eles recebem quando chegam à universidade de igualdade, de olhar para as diferenças de uma outra forma, né? Quando não trazem esta formação, a praxe, pelo contrário, podia ter esta formação, não é? De cumprir e até, supostamente seria essa a ideia, não é? Porque a praxe, nós quando despimos, toda a gente usa o mesmo traje, toda a gente usa a mesma, os calouros usam o mesmo traje também, não é? Todos usam o mesmo kit. A ideia é eles serem todos iguais. Os doutores e os veteranos são todos iguais. Portanto, não há classes, não há pessoas mais ricas umas que as outras, não há diferenças entre homens e mulheres, supostamente. Portanto, aí seria privilegiado exatamente para acontecer isso. Não há diferenças dos cursos, porque as praxes não são divididas por cursos, né? As pessoas misturam-se. Em alguns sítios são, outros não. E depois aí há os despiques entre cursos, o meu é melhor que o teu, mas podia ser até saudável, num sentido em que... a competição é saudável, não é? Uma competição saudável, no sentido de depois também vão prepará-los para o mercado de trabalho, mas sempre numa conotação saudável e não negativa. Mas a ideia da praxe pode sempre ser essa, se as pessoas levarem isso num sentido positivo e não num sentido negativo. Tem sempre, lá está. Não no sentido de que a Sofia descreve bem na tese, não é? No seu trabalho, na tese de mestrado, que é a leitura que faz dessa ultrapassagem com a síndrome do pequeno poder explicado pela Safiotti, né? pela feminista socióloga brasileira, que é nesse teatro em que são iguais, em que jogam no mesmo nível, né? Com uma relação simétrica, como nesse próprio ambiente, como está definido que uns têm mais poder que outro, esse pequeno poder é transformado num grande poder, não é? E que quase que confere direito para cometer erros, para prejudicar os outros, para provocar sofrimento, para não acautelar isso, quando esse pequeno poder podia ser utilizado, podia ser exacerbado no sentido de ser um modelo de como eu estou aqui, até sou mais velho, estou mais tempo nessa universidade, o simples facto de nós já conhecermos os sítios, isso já nos dá poder, ou dá inferioridade ao outro, né? Quando nós chegamos de novo em qualquer sítio, é uma mudança, provoca estresse, provoca um desequilíbrio de poder. E o facto do outro, do que está com mais poder, pelo simples facto de já estar ali, de já conhecer os espaços, de saber se movimentar, podia servir como modelo de como eu quero o bem, de como eu faço coisas para promover o bem, de como eu sou acolhedor, de como eu não discrimino, de como não se discrimina, de como o facto de tu seres mulher ou de tu seres
de outra raça ou de tu não teres as mesmas condições financeiras, não te minorizam, né? Pelo contrário. Então, eu acho que esta ética é muito difícil. Nós falarmos de uma ética isolada, é ética sexual, não é? Como a Dilma tinha sugerido, não é possível pensar numa ética e sexualidade sem pensar na ética de uma maneira geral, a ética como algo que tem que estar conosco, que tem que estar entranhado dentro de nós, de olhar para o outro, né, e dizer, eu quero o bem do outro, eu vou provocar alegria, vou provocar o bem-estar, vou provocar, e com isso eu contribuo para a saúde mental, não é? Está lá, quando nós estamos bem, temos saúde, né? Sim, a praxe pode ser num contexto muito... Aliás, a praxe, se for uma experiência positiva, é muito marcante, por isso é que as pessoas defendem tanto a praxe e quem marcou positivamente defendem muito a praxe e por isso é que ela não acaba, não é? E muitas vezes que seja proibida continua a voltar. Por outro lado, quando é uma experiência negativa também é muito marcante, por isso é que é tão questionada e tão, não é? Depois é este segredo, não é? Nunca ninguém compreende muito bem o que é, como é que funciona, e é muito estranha, não é? Estas questões, estas normas, como é que isto funciona, não é? Mas a verdade é que as pessoas gostam daquilo e as pessoas, quem gosta, gosta muito e leva para a vida ensinamentos e coisas que, pronto, que ficam, mas... Se calhar isso ajudava aqui a responder ou a refletir essa outra pergunta, talvez seja a última. Eu escrevi isso noutro sítio. Porque assim, chama a atenção, apesar das evidências dos estudos, das informações que nos chegam através dos médias ou mídia, que há uma tendência, não é? Apesar das evidências da violência que existe, há uma tendência da população em negar esta violência nesses rituais. Se nós dermos uma passagem, nós vamos ver que há sempre voz, sempre que há uma tragédia, que há sempre vozes a defender e a recusar a existência de violência. Nós vemos os que fazem parte os duques, não sei o quê, estão sempre a dizer, sim, mas isso é quase que assim, mas isso é um caso isolado. Será que a violência na praxe é um caso isolado? O que é que se passa aqui? Não é um caso isolado. Casos isolados são casos como o Meco, que foi de extrema violência, ou casos como aquele que aconteceu agora há pouco tempo na praia, também foi um caso isolado, sim, que é de extrema violência, ou casos... Esses dois exemplos do Brasil, né, que nós estávamos a falar, da Roseli Saião publicou aqui, que é ter usado uma larvicida, foram queimados, né, gravemente com uma larvicida, ou seja, quem joga uma larvicida não está propriamente pensar que que é para aquecer, não é? Sim, vai brincar à praxe, não é? Portanto, isso sim é um caso isolado, mas mais de 47% dizerem que foram vítimas de violência não pode ser casos isolados. Não estamos a falar de casos isolados. Espera aí, professora, deixa-me só... Não, mais quanto... Não, mais de 80% de respostas positivas. Foi isso? Eu pus lá logo no início. Eu perguntei se a praxe... 80% de respostas positivas. Pois, ou seja, 80% de pessoas que viveram alguma experiência de violência na praxe. Sim, exatamente. Mas isso aqui também aparece nos slides. 80%. Mais de 80%. Há essa evidência, apesar da evidência dos estudos, as pessoas terem uma tendência a negar a violência nesses rituais. Eu gostava de compreender, porque assim, é porque as pessoas sofreram violência, mas depois elas próprias foram praxistas e também exerceram violência. É porque não associam o que é violência, não é?
Não é como é. Mas porquê? Mas vendo de fora é violência. Pois, mas também neste contexto teatralizado não é. Gritar em praxe, pôr as pessoas de joelhos em praxe, não é violência, é teatro. Mas para quem está de fora, é violência. É violência, mas quem está... Mas eu estou a pensar, não é? Se eu estiver a ver um teatro e colocarem umas pessoas, eu estou a pensar num teatro mesmo, não é? Se mandar pôr um ator ajoelhado em cima de pedras, provavelmente não vão pôr pedras para ele se ajoelhar, não é? Eu acho que aquilo que separa a violência da não violência na praxe é: eu importo-me de fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu estou zangada por estar a fazer aquilo, ele está-me a pedir para eu me pôr nesta posição porque estamos todos. E eu quero fazer aquilo, O consentimento, né? Tem a ver com o consentimento. Eu acho que sim, que é isso que separa, porque naquele contexto daquela ação simbólica, o estar de joelhos é comum. E, portanto, acho que é aí que diferencia se é violência ou não. O assignar, o atribuir aquela situação como sendo violência. Eu acho que aí isso era uma parte mais que nós tínhamos que estudar aí. Eu acho que aqui não é? É um campo de investigação. Pois, que nós não estudamos isso. Não é? Curioso. E não está estudado. Aliás, a praxe não está estudada. Isso nós não estudamos. O que é que as pessoas consideravam que era violento? Nós pusemos logo as hipóteses para elas porem. Ok. Acho que... E depois terminávamos então, não é? Com essa pergunta de... Então, diante de tudo isso, e sendo essa webinar, esta etapa, sendo o tema a ética e sexualidades, como é que, e pensando, não é, tudo isso que foi dito anteriormente, essas representações, será que nós podemos dizer que a ética, né, esta ética nos rituais de acolhimento, se ela tem conotações, se a sexualidade está tão implícita e tão explícita, se é usada de forma excessiva, se está nos cantos, nós podemos falar aqui de uma ética aí, não é? Pois, o que é preciso para ser considerado, então, um contexto de confiança, integridade, de bom caráter? Aquilo que eu responderia é que eu considero que não há ética e que se calhar era isso que falta, a ética às pessoas que fazem a praxe e que estão na praxe, para que a praxe tenha essas condições. Essas condições, para que seja um contexto de confiança, de respeito pelos direitos humanos, pelo respeito pelo outro, não é? Tem que existir outra forma, senão a praxe vai continuar a ter a força que tem. A força que tem e, de uma certa forma, uma violência legitimada, e depois os tais casos isolados, que para mim são os casos isolados, de violência muito grave, não é? Desses extremos de violência, que eu acho que é aquilo que alguns chamam da violência isolada, não é? O caso do MECO, morte, a história agora que foi denunciada pela doutora Roseli Saião no Brasil, que é de algumas universidades terem banhado com um pesticida, uma coisa qualquer, um grupo queimado, um grupo de alunos. Eu não consigo ver, eu queria... diz. Eu acho que esses casos deviam ser também denunciados e reprovados pelos alunos que fazem praxe, pelos estudantes que são praxistas, e que não querem que a praxe seja vista dessa forma. Quem é praxista e gosta da praxe devia pegar nesses casos e dizer: não, eu não quero ser assim, eu quero que vocês saibam que eu não sou assim, e mostrar formas de fazer a praxe diferente, e mostrar à comunicação social que há outras formas de fazer a praxe, e lá está, com ações de voluntariado, coisas bonitas, coisas boas.
não só mostrar à sociedade que a praxe é isso, porque só isso é que vai parar a comunicação social, por exemplo. Ou então mostrar, nem era preciso ir parar a comunicação social, mostrar aos caloiros, quando chegam à faculdade já vão com essa ideia da praxe, não é? Que viram e que ouviram dizer, mostrar, venham brincar connosco à praxe, venham brincar connosco ao teatro da praxe, mas porque nós não somos como aqueles fizeram mal, mas nós fazemos de maneira diferente. Pronto, eu tenho aqui, Sofia, eu não consigo ver Dilma ou quem está no apoio, eu não consigo ver nem as mãozinhas levantadas, nem no chat consigo ver nenhum tipo de pergunta. Isso. Se quiser abrir, eu acho que abríamos para 2 ou 3 perguntas, não é? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, tem aqui, eu não sei se abriu por acaso, mas tinha a Marilise aqui. Eu vou dar o som para a Marilise. Está ouvindo, Marilise? Eu pedia que fossem breves nas vossas intervenções para darmos tempo assim, para 3 pessoas. Marilise está ouvindo? Não, ela já desligou o som. Não tem, eu isso consigo ver. Consigo ver uns pontos de interrogação aqui e não tem ninguém com o microfone. Não, então aqui tem... não, o microfone dela até está ligado. Tem aqui, então eu vou colocar aqui uma pergunta que foi feita pela professora Isabel Chagas, né, que está aqui na sala. Não, ela já pôs. Eu já li a pergunta já dela. Tá. Muitos declararam... Essas perguntas aqui tu já leste, então. Consegues ler as perguntas? Não, eu li uma que mas não haverá outra forma de promover a integração. Isso. Essa é que tratamos. E depois tem aqui, muitos declaram, a Marta Brantes coloca aqui, né? Muitos declararam na pesquisa terem presenciado a violência. Agora deixa eu ver aqui como é que eu abro isso, porque só consigo ler aquele pedacinho ali. Tem aqui a Janaína que diz: acredito que tenha que partir da coordenação do curso ou do reitor da faculdade, maneiras de recepcionar esses alunos e acolhê-los. Muitos alunos passam pela faculdade e não sabem onde fica a coordenação do curso, né? Também tem não sei se querem fazer algum comentário, professora Marisalva e Sofia, sobre... Eu posso falar até pela minha experiência. Quando cheguei à faculdade, eu fui recebida pelos alunos da praxe, eu não fui recebida. Eu sei que houve uma reunião especial, mas eu faltei a essa reunião e eu, quando cheguei à faculdade, fui recebida pelos alunos da praxe, não fui recebida pronto, porque depois tudo que eu aprendi foi na praxe, não foi, pronto, e por acaso a minha experiência foi positiva, e por isso é que eu faço este estudo sobre a violência, mas a minha experiência foi positiva, o que é bom, não é, para mim, mas é importante, lá está, e era importante, e por isso é que eu considero muito importante as faculdades e as universidades não fecharem os olhos a estes movimentos, porque quanto mais fecham os olhos, e quanto mais dizem, não queremos ver, não queremos saber, e não é connosco, não temos nada a ver com isso. Quando a praxe se chama praxe académica, o trote, pronto, ainda dá para dizer, o trote é trote. Não é? Não sei se chamam trote universitário, mas é praxe académica, não é? É a recepção aos estudantes universitários. Como é que eles podem dizer, não temos nada a ver com isso, não queremos saber, não queremos ver, não queremos saber. Não dá para fechar os olhos e quanto mais fazem isso, mais impulsionam que as coisas aconteçam em sítios desadequados e que propenciam ainda mais a acontecer situações de violência e de ordem, não é? Acho eu. Tem a Romina também aqui, professora Marisalva. A Romina diz: boa noite, eu própria estive na praxe, onde vi uma colega ter que receber assistência médica por ter hematomas devido ao longo tempo em que foi obrigada a estar com a testa encostada no chão. Gostaria de questionar como direções poderão estar do lado da praxe, quando na praxe os alunos são julgados e não faltarem às aulas para estar na praxe. E é isso, de fato, que aconteceu comigo.
que coloca ali. Nós, por exemplo, na nossa universidade já não há, nós este ano recebemos indicação de que não havia dispensa dos alunos para praxe. Há uma semana de recepção dos novos alunos, é sempre emitido um comunicado a dizer que não se toleram a violência, os atos, não é? Aí é que está, os atos extremos, mas se nós considerarmos que a própria praxe, com aquilo que tem, tem violência no seu interior, não é? E depois, pronto, há um cuidado, há um controle, mas de facto a praxe tem uma implantação a nível quase nacional, não é? Com zonas mais fortes, em que há toda uma estrutura montada à volta, não é? Da praxe. E eu vou-vos contar uma coisa curiosa que acontece em Portugal. A praxe acadêmica, o grau mais elevado, o dux, que é chamado, né, ocupa o grau mais elevado na hierarquia é o dux, que é aquele que tem mais inscrições na universidade. Ou seja, eu própria tomei conhecimento, quando foi o tal caso do MECO, em que houve as mortes, de que o Dux de Coimbra estava há 24 anos na universidade. Né? Ou seja, era uma pessoa com 42 anos, é uma pessoa com 42 anos, continua, eu acho que ele ainda continua no cargo, e que está há 20 e poucos anos numa universidade pública. E eu me pergunto por que essa pessoa continua a se inscrever na universidade para ser, não é? Para ser o Dux. Que ganhos é que tem neste cargo, não é? Que tipo de poder é que, aliás, eu gostava de ouvir, não é? Gostava de ouvir e de investigar um pouco melhor esta questão, não é? Da motivação para um cargo que... Por isso, há aqui é uma situação política, uma situação social difícil de controlar. E já houve ministros, nos últimos anos tem havido movimentos, mesmo por parte das instituições, de controlar, de alguma forma controlar. Então, eu acho que nós caminhamos devagar e sempre, mas caminhamos com muito silêncio, com todo... Eu sei que se essa nossa fala vai para uma gravação e nós vamos ver aqui muito xingamento, mas muito xingamento. Eu aguento todos os xingamentos, mas eu não vou me calar, não vou me silenciar. Nós demoramos 2 anos para conseguir sair do chão com esse projeto, mas vamos continuar. Nós temos aqui a Elizabeth, que está com a mãozinha levantada. Elizabeth, podes abrir o teu microfone, se quiseres fazer a pergunta ao vivo. Só abrir, tu mesmo tens que abrir o teu microfone, ok? Já estás com a permissão. Elisângela, desculpa, Elisângela Cristina. Enquanto isso, tem aqui a Ruth Barretos diz: gostaria que me explicasse melhor sobre as questões socioculturais envolvidas nos tipos de trotes. Os trotes seriam, então, uma expressão da cultura vigente? Sim, é isso. Basicamente, eles pegam na cultura, porque, por exemplo, se nós analisarmos a praxe ou o trote há uns anos atrás, o que era utilizado era o que estava em vigor nessa altura, ou seja, os preconceitos dessa altura. E, portanto, a praxe vai-se atualizando, vai atualizando os preconceitos, vai atualizando consoante, ao longo dos anos, vai-se atualizando, mas no mau sentido. A Florida. O Almeida Júnior, um investigador da Universidade da Unesp, ou da USP, acho que é da USP, desculpa, ele é autor desse livro, Antônio Ribeiro de Almeida, Anatomia do Trote. Ele faz uma análise sociológica, né, da função do trote. E ele diz que, além de ser um contexto de bullying, né, quase que legitimado, do que é o bullying desta agressão por maiores, embora não entre no conceito de bullying, porque não é uma violência continuada, não é, ao longo de anos isso. Mas é uma forma de agressão entre pares, e que é legitimada porque, de uma certa forma, é como se fosse um contexto de aprendizagem, de uma perspectiva de direita, não é? De perspectiva política ou sociocultural, de aprendizagem da subordinação. Não é? Os alunos passam por esse ritual e aí aprendem que tem que
aceitar alguma forma de violência legitimada. Tem que baixar os olhos, tem que ficar com a testa lá colada na parede, porque isso ensina a domesticar, não é? É o trote do cavalo, não é? Mesmo. Professor, tem a Florita. Florita está com a mãozinha levantada e está com o som aberto. Florita quer fazer alguma pergunta? Olá, boa noite. Boa noite. Conseguem ouvir? Sim. Oi. Eu não tenho uma pergunta, mas tenho mais uma contribuição, né? Pensar nesse contexto das trotes e da praxe, mas na área acadêmica, eu também olho com algum receio na medida em que esses trotes acabam por criar determinados tipos de relações de poder e propiciam também, a partir dos trotes, a disseminação, o reforço, quando muitas vezes a naturalização de determinadas ações racistas, sexistas, classistas. Eu acredito que também pensar nessa perspectiva, nesses espaços, que tipos de indivíduos promovem esse tipo de trote dentro da universidade. Né? Aí dá para olhar a classe econômica desses indivíduos, dá para olhar quem é vítima do trote, quem são as pessoas que vão para a academia e se submetem a isso, a classe delas, a raça delas, inclusive a origem, porque no mesmo país nós podemos ter, há muita diferença entre o interior e o centro, há sempre algum tipo de discriminação contra o pessoal do interior e a necessidade da gente pensar dentro desse trote, até que ponto também não existe a reprodução desses estereótipos, até que ponto você submete uma mulher a um tipo de trote que, sei lá, que seja sexista, do tipo limpar o chão, ou lavar o banheiro, ou ter que lavar o banheiro, coisas assim, ou então uma pessoa negra, você submete essa pessoa negra, sei lá, um tipo de sofrimento semelhante ao da escravidão, por exemplo, e colocar ela a fazer um trabalho que remeta para essa ideia. Eu acho que também pensar nessa perspectiva. Então é mais uma contribuição e realmente acaba por criar uma relação de poder, porque as pessoas que promovem o trote, aparentemente, mas também realmente, elas estariam numa posição superior, né? E se nós olharmos a condição social delas, a raça, a origem e tudo, a gente vai dar conta que não é, na verdade, não é tão inocente ou neutro, não sei qual seria a expressão mais correta, mas tem muita coisa por trás, certo? Então é mais essa contribuição para pensar nessa perspectiva também. Só uma dúvida, a Florita é de onde? Florita? Oi, sou angolana, mas tudo no Brasil. Ah, está no Brasil. Olá. Isso. Nós aqui temos muitos angolanos também. E que era africana. Eu concordo muito com os seus comentários, acho que são muito pertinentes. É mesmo essa perspectiva que nós temos de analisar, e é uma pergunta que eu me faço, né? E que nós fazemos no âmbito desse projeto, que é como é que os estudos são tão claros, há tanta evidência nos mídias da violência, e há sempre uma tendência da população a negar que a existência de violência nesses rituais, porque, como a Sofia diz, né, é como se existe naquele teatro, só que nós sabemos depois, é como se naquele teatro fosse legitimado, só que nós sabemos no contexto depois, mesmo de clínica, no contexto de apoio, que isso provoca muito sofrimento, isso está a serviço, não é? Que de uma certa forma está a serviço da manutenção de alguma ordem. Isso. É? E eu acho interessante também nesse sentido, nós olharmos que eu não sei como é a realidade em Portugal, não tenho ideia, mas também em Angola é um processo mais ou menos tranquilo, mas eu olho para o Brasil, por exemplo, onde até pouco tempo as pessoas pobres, faveladas e negras e muitas mulheres não tinham acesso à academia, por exemplo. Elas estão a entrar agora. Então você vai encontrar dentro da academia um grupo de pessoas de uma determinada classe, que é a maioria, né? Vai ser a maioria, até poucos anos era a maioria, classe média alta, da área urbana, brancas maioritariamente. Quando esses jovens pobres, favelados, negros e mais mulheres começam a entrar para a academia, por quem eles são recepcionados?
né, por essa classe que está lá na academia há vários anos e que já tem todo um histórico, já traz toda uma carga, sei lá, social e tal. E as pessoas que vão adentrar na academia têm esse perfil que a gente conhece, né? Gente que vem de camadas mais baixas e tal. O engraçado é que a ideia da praxe era ao contrário. A ideia da praxe era tirar exatamente isso, era deixar de existir as classes, deixar de existir diferenças, deixar que não se vissem as diferenças sociais, as diferenças económicas, porque toda a gente é igual. Dentro do teatro, não é? Existiam só as diferenças entre os calores e os mais velhos. De resto, todos eram iguais, porque eles são despidos de toda a identidade. E por isso, a ideia inicial, a ideia original, era que isso não existisse. Mas eu compreendo que sim, e no Brasil acredito que isso ainda se mostre mais. E relativamente à questão das mulheres e da praxe das mulheres, as mulheres habitualmente têm uma praxe muito mais psicológica, principalmente se a praxe for feita por mulheres, e os homens normalmente têm uma praxe sempre muito mais física, principalmente se a praxe for feita por homens. Muito interessante isso, muito interessante. E também há relatos, se for feito em casas, que aqui em Portugal há algumas residências e residenciais, há relatos e há alguns testemunhos de já ter acontecido essa situação, das mulheres serem obrigadas a fazer tarefas domésticas, e por isso é que algumas mulheres recusam sair da casa, de residenciais e... Eu acho que está nas músicas que avançaram, né? Não, está nas músicas, e aquele exemplo que eu dei, não é? Do rapaz que no restaurante, lá na cantina, deita o guardanapo, joga o guardanapo no chão e diz para a rapariga, ele não manda juntar, né? Ele faz um olhar que assim, já sabes qual é o teu papel, não é? Olha, avançamos então, afinal não vou cumprir os 40. Eu só quero... eu acho que vamos ter de encerrar. Eu só queria só comentar aqui, eu não sei, tem aqui algumas mãozinhas levantadas aqui ainda, não sei se a gente consegue. Tinha a Ruth, que eu já tinha dado o som. Já estamos a uma hora. Este assunto dá pano para mangas. É bastante interessante. Temos que voltar aqui. Temos que fazer um evento único sobre isso com o Brasil e Portugal. A sugestão que eu dou para quem ficou vai ficar sem as respostas agora, em função do tempo, nós vamos abrir, até já peço para a professora Marta, que é a nossa auxiliar ali do site, para deixar lá abrir um espaço do fórum, lá na página do Trote, nessa página da webinar, e eu pediria então que as pessoas, que esses comentários aqui, vamos ver se a gente consegue copiar lá esses comentários, deixar registrado lá no fórum, e as perguntas que não foram respondidas, ou comentários que a gente sabe que teriam muitos comentários importantes, que sejam registrados lá no fórum, na página mesmo aqui do projeto, na página da webinar, então que seja colocado esse fórum lá, ok? Uhum. É uma pena, porque realmente empolgou. Pronto, olha, eu queria então me despedir, não é? Posso começar eu? Sim. Doutora Dilma, posso fazer eu? Sim. Eu queria agradecer então a presença da Sofia, agradecer aos assistentes, às assistentes, as intervenções, e pedimos desculpas por algum momento mais fleumático, mais emocional aqui dessa discussão, porque de facto eu trabalho com isso há muitos anos, tenho recebido muitas situações em consultório e foi isso que me despertou a curiosidade de ir perceber mais, porque mesmo em termos mais clínicos, digamos assim, as consequências, né? Além dessas todas públicas que vocês sabem. E queria agradecer a presença, o apoio da professora Dilma, das nossas assistentes lá nos bastidores, a Marta, que é sempre aí muito um porto seguro.
E agradecer a Sofia pela companhia, pela coragem e por ter, não é, ainda então estudante, envolvida com os praxistas, envolvida na praxe, ter ido estudar, escarafunchar aqui o que a praxe não tem de tão bonita. Obrigada, Sofia. Um beijão para ti. Eu aproveito para reiterar o agradecimento. Obrigada eu, professora, 1000 vezes, já disse isto. Obrigada à professora Dilma por esta oportunidade também e a todo quem está a acompanhar e peço desculpa por estas confusões todas, como eu disse é a minha primeira vez, por isso peço desculpa também por às vezes me atrapalhar aqui, a todos a que estão a ouvir e quem vai ouvir depois também, que eu também costumo ouvir as outras webinars e portanto já sei como é que é. Boa noite a todos, obrigada e a todas e espero que continuem a acompanhar e a acompanhar as nossas webinars e as webinars e obrigada por terem estado a ouvir este bocadinho. Obrigada também, obrigada pelo carinho, né, pelo aceite da Sofia, pelo empenho da professora Marisalva para que essa webinar fosse o sucesso que foi, motivando, né, o público que não dá vontade de sair, realmente pena que a gente tenha o tempo, e lamentar pela perda, que a gente já conversou sobre isso. Agradecer a equipe aqui de apoio, as colegas que estão aqui nos apoiando, aqui nos bastidores, que são, né, de grande importância, em especial a Marta, que é com certeza meu porto seguro aqui, não é? Está sempre ali a Marta Caserito, e a todas as outras colegas que estão aqui no apoio. Relembrando que este projeto, quem deseja receber uma certificação de 20 horas, basta responder aos formulários de avaliação ao final de cada etapa. Provavelmente a professora Marta Caserito deve ter aberto lá na página principal e também na página desta página do projeto, e mesmo aqueles que não desejem receber a certificação, para nós é importante que dê um feedback, não é, que nos diga o que é que ficou bom, o que é que não foi bom, então a gente pede que colabore conosco uma contrapartida preenchendo este formulário. E, mais uma vez, obrigada a todos pela participação, a paciência e o carinho, pedindo desculpa por alguns contratempos que essa internet nos desafia. Eu tenho sempre que me mandar benzer, que nesses dias tudo que não pode acontecer, comigo acontece. Mas no final dá sempre certo. E volto a insistir e pedir que vocês... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim, alguém tentou falar. E volto a pedir, então, que vocês coloquem as suas dúvidas ou a sua partilha, não é, de experiências que gostariam de ter feito aqui, que não foi possível, e coloquem lá no fórum da página da webinar, né, do dia 25 de fevereiro, para que possa até enriquecer a discussão para além deste momento aqui. Esse era o nosso sonho, não é? Que a discussão não pare por aqui, ainda mais um tema tão importante, polêmico e emergente. Né? Uma boa noite a todos e a todas e até a próxima webinar no mês de março, que está sob a responsabilidade das colegas da UDESC.